Existe um erro na linha do tempo de Dragon Ball que a maioria dos fãs comete sem nem perceber. E não, eu não estou falando de filler de anime. Estou falando de datas, gerações e eventos que, quando você junta as peças, mudam completamente como você entende essa história. Se você acha que sabe tudo sobre a cronologia de Dragon Ball, eu prometo, nos próximos minutos você vai descobrir coisas que passaram batido até para fãs de carteirinha. Vamos organizar tudo, do começo dos tempos até o final de GT. E no caminho eu vou te mostrar contas que praticamente ninguém faz. Então, vamos lá. Antes de qualquer universo existir, já existia o Reino Demoníaco. Muito antes da Era 1, que é o primeiro ano do calendário terrestre, esse reino já estava lá, comandado pelo Rei Demônio Supremo. Foi ele quem ordenou que o deus Raimus criasse os universos. Não dá para saber ao certo quantos universos existiam no início, mas o número acabou se estabilizando em 18. Cada um desses universos foi então povoado por seres do Reino Demoníaco, e alguns deles foram escolhidos para vigiar essas realidades como Kaioshins, enquanto outros ficaram mais próximos do próprio Raimus. Ainda não temos certeza se foi Raimus quem colocou Zeno e o Grande Sacerdote em seus cargos, ou até que ponto a mitologia de Dragon Ball Daima realmente se conecta com a de Dragon Ball Super. Para efeito desse vídeo, eu vou considerar que existe uma conexão, mesmo que os eventos das duas obras sejam tratados de forma separada. E é justamente nesse período inicial que o deus dragão Zarama teria criado as super esferas do dragão. O detalhe interessante é que, segundo o calendário divino, isso teria acontecido nos anos 41 e 42, ou seja, extremamente cedo. O problema é que, com a chegada de Daima, isso entrou em choque, porque as esferas do dragão do Reino Demoníaco, feitas por Neva, são tratadas como as originais dentro daquela história. Então, qual delas veio primeiro? Sinceramente, ainda não dá pra cravar. Agora, pulando para algo entre 75 e 150 milhões de anos antes da Era 1, conseguimos fazer uma conta bem interessante para descobrir a idade mínima de dois personagens icônicos, o Dai Kaioshin e o próprio Bills. O Dai Kaioshin é descrito como 15 gerações mais velho do que o Shin. Só que aqui existe uma pegadinha. Quanto tempo dura uma geração para um Kaioshin? Usando as referências do primeiro ataque de Moro e do primeiro ataque de Majin Buu, dá para calcular duas possibilidades: 5 milhões de anos ou 10 milhões de anos por geração. Isso coloca o Dai Kaioshin com uma idade entre 75 e 150 milhões de anos. E como ele foi selado dentro da espada Z por Bills, isso significa que Bills também precisa ter, no mínimo, essa idade. É também nesse período extremamente antigo que os primeiros Namekuseidins aparecem oficialmente no universo 7. O próprio Dai Kaioshin menciona que eles devem manter suas esferas do dragão no planeta deles, ou seja, o planeta Namekusei. Isso confirma que, em algum momento antes dele ser selado, os Namekuseidins deixaram o reino demoníaco e fundaram esse novo lar fora dele. Saltando para um período um pouco mais recente, mas ainda milhões de anos antes da Era 1, temos uma sequência de eventos brutais. Primeiro, um torneio multiversal de esconde-esconde que quase custa a existência do multiverso inteiro, porque Bills simplesmente cochila por 50 anos. Depois vem o golpe de Dabura, que rouba e perde o terceiro olho demoníaco antes de matar o próprio pai e assumir o trono do reino demoníaco. E 10 milhões de anos antes da Era 1, acontece o primeiro confronto contra Moro, quando o grande Kaioshin Supremo consegue selar os poderes do Devorador de Planetas, mas paga um preço altíssimo, perde boa parte do seu poder divino, um erro que custa caro 5 milhões de anos depois, quando Majin Buu, criado por BBD a pedido de Marba, ataca os 5 Kaioshins Supremos. Shin, o Kaioshin do Leste, é o único que sobrevive escapando. Os Kaioshins do Oeste e do Norte morrem, enquanto o Kaioshin do Sul e o grande Kaioshin são absorvidos por Majin Buu e ficam presos em um sono eterno dentro dele. A partir daí, BBD passa a destruir centenas de mundos usando Majin Buu como arma. Quando a fera fica ingovernável demais, ele a sela temporariamente, e é assim que, eventualmente, a Terra se torna o próximo alvo, com Majin Buu sendo trazido já selado para o planeta. Por sorte, Shin consegue matar BBD antes que o monstro desperte de novo, e Majin Buu permanece selado dentro de uma concha na Terra. Foi o momento mais decisivo de toda a carreira do Shin, e aconteceu, ironicamente, fora de tela. Avançando bastante, chegamos a algo entre 200 e 300 anos antes da Era 1, quando surge o primeiro Super Saiyajin da história,
história, Yamosh. Ele lidera uma rebelião contra a crescente crueldade dos outros Saiyajins e, encurralado, se transforma pela primeira vez, eliminando um número enorme de inimigos antes de cair sem energia. Depois da morte de Yamosh, sua alma passa a vagar pelo universo em busca dos 6 Saiyajins necessários para o ritual do Super Saiyajin Deus. Chegamos então à Era 1, o marco zero do calendário terrestre. Então pulamos direto para a Era 261, quando uma tempestade devastadora atinge o planeta Namek. Um Namekuseidin chamado Katatsu envia o próprio filho para a Terra em uma nave para salvá-lo da destruição. Essa criança sem nome vai crescer e se tornar Kami e Piccolo. Na Era 450, Mestre Kami inicia seu treinamento com Karin, e um ano depois, Bills e Kaiô do Norte têm seu último encontro antes da Batalha dos Deuses, justamente quando Bills perde outro jogo de esconde-esconde e encolhe o planeta do Sr. Kaiô. Na Era 461, Kami se torna o Deus da Terra, e para isso precisa expulsar seu lado maligno do próprio corpo. Esse lado maligno vira o Piccolo Daimao, que é selado logo em seguida por Mutaito, o mestre que treinou tanto Kami quanto Tsuru, e que morre no processo. 9 anos depois, na Era 470, Kami finalmente cria as Esferas do Dragão, e é só na Era 700 e alguma coisa que praticamente toda a série que conhecemos acontece. Vou passar rápido por essa parte, porque você já assistiu o Dragon Ball inteiro, né? Em 732, nascem Vegeta e Broly da versão do Dragon Ball Super. 5 anos depois, em 737, nasce Goku, e a essa altura, Frieza já assumiu o comando dos Saiyajins depois da aposentadoria de seu pai Heikoji. Em algum ponto entre 739 e 740, o planeta Vegeta é destruído por Frieza, e é justamente nessa faixa de tempo que se passam os eventos de Dragon Ball Minus e Jaco, o Patrulheiro Galáctico. Dali em diante, a linha do tempo principal segue quase ano a ano. O encontro de Goku com Bulma em 749, o 21º torneio e o exército Red Ribbon em 750, o Piccolo Jr. e o casamento de Goku e Tite em 756, o nascimento de Gohan em 757, depois vem a saga dos Saiyajins em 762, com a primeira morte de Goku. A saga Frieza segue no mesmo ano, com a primeira transformação Super Saiyajin desde Yamosh. Em 763, Cell chega à linha do tempo principal, e no ano seguinte, 764, Trunks do futuro mata Frieza e Heikoji. Vale abrir um parêntese aqui, porque muita gente esquece que existe uma segunda linha do tempo rodando em paralelo durante toda essa fase, a linha do tempo do futuro de Trunks. Nela, os androides 17 e 18 matam praticamente todos os Guerreiros Z, e é só um Trunks adulto, sozinho, que consegue finalmente destruir os androides anos depois. É nessa realidade alternativa que Trunks pega a máquina do tempo e viaja até o passado principal para avisar sobre a ameaça, iniciando efetivamente a saga Cell que a maioria de nós conhece. De volta à linha principal, a saga Cell se conclui em 767, junto com a segunda morte de Goku, que dessa vez escolhe permanecer morto de propósito, acreditando que Gohan já é forte o suficiente para proteger a Terra sem ele. 7 anos depois, em 774, temos a saga Buu completa. Vegeta se sacrifica pela primeira vez, o Dai Kaioshin abre mão da própria vida para reviver o Goku, e a Terra inteira acaba sendo destruída por Buu, junto com todos os seus habitantes. Só escapam Mr. Satan, Dende, Goku e Vegeta. Depois, com a ajuda das Esferas do Dragão de Namekusei, que não tem o limite de uma única revivificação por pessoa como as da Terra, absolutamente todo mundo é trazido de volta, incluindo quem tinha morrido diretamente pelas mãos de Majin Buu. Um ano depois, em 775, começam os eventos de Dragon Ball Daima, que muito provavelmente é uma linha do tempo separada, ramificada logo após a saga Buu, assim como Dragon Ball Super também é. Já em 778, temos a Batalha dos Deuses, a primeira vez que vemos o Super Saiyajin Deus. Em 779, a ressurreição de Frieza, o torneio do Universo 6 e o arco de Goku Black se desenrolam, junto com a introdução do Super Saiyajin Blue. Em 780, o torneio do poder muda o multiverso inteiro, apagando e depois revivendo 7 universos. E é também nesse ano que vemos pela primeira vez o Instinto Superior. Pouco depois, os arcos de mangá que ainda não viraram anime completo acontecem, seguido pelo arco de Granola, que na verdade se estende até 782, e o Dragon Ball Super Hero, que fecha em 783. Tudo isso culmina no 28º torneio de artes marciais, em 784,
quando Goku deixa a competição para treinar Ubi, a reencarnação de Kid Buu. Paralelamente, temos a linha do tempo alternativa de Dragon Ball GT. Começa 5 anos depois do fim do Z, não 10 como algumas dublagens erradas sugerem, trazendo a caçada pelas esferas do dragão de estrelas negras. Dentro do GT, ainda temos a introdução do Super Saiyajin 4, a derrota do vilão Baby e a morte do Piccolo, além de um período em que as próprias esferas do dragão, o Shenlong e até o Goku desaparecem da Terra por um bom tempo. Só depois de muitos anos, já na era 889, essa ausência finalmente termina, com a história como um todo se fechando de verdade no episódio final de Dragon Ball GT. Goku Jr. e Vegeta Jr. se enfrentam no 64º torneio de artes marciais, e as esferas do dragão, o Shenlong e o próprio Goku voltam de uma vez por todas para a Terra. Viu só quanta coisa cabe entre um cochilo do Bills e um torneio de tataratataranetos? E olha que eu nem entrei nos detalhes das linhas do tempo alternativas do Trunks do futuro, que sozinhas dariam outro vídeo inteiro. Se você chegou até aqui, você com certeza é o tipo de fã que gosta de entender os bastidores da história, e não só assistir as lutas. Então deixa o like nesse vídeo, porque isso me ajuda muito a trazer mais conteúdos assim. Se inscreve no canal e ativa o sino das notificações para não perder os próximos vídeos. Muito obrigado por assistir e até a próxima!